23. A palavra de Deus nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paizinho querido, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar o seu amor, compartilhar a sua palavra. Por favor, Pai, nós queremos render nossa vida ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor conduza essa programação conforme a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor fale conosco, fala com cada ouvinte, ensina-nos o que está no teu coração. Muitas vezes, ó Pai, nós vivemos uma mentira no nosso interior, vivemos uma fé falsa, uma fé não verdadeira, uma fé da nossa própria mente, mas ensina-nos a fé bíblica, ó Deus, a fé segundo o coração do Senhor. Ensina-nos quem o Senhor é, ó Deus, e como o Senhor quer que nós sejamos contigo, como o Senhor deseja que seja o nosso relacionamento contigo. Por favor, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor. Te peço, usa-me como tua boca, como profeta do Senhor. Não me deixe falar pela razão, muito menos pela emoção, mas seja pela tua unção, Deus, porque só o Senhor conhece os segredos do coração. Só o Senhor sabe, Deus, o que se passa na vida de cada ouvinte, o que acontece com cada pessoa. Por isso, Deus, por favor, se manifeste, para que não haja dúvida de que só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui no teu nome, ó Deus, que nós, ó Deus, servimos ao Senhor. Por favor, envergonha o diabo e glorifica o teu nome, destrua as obras do diabo e edifica a obra do Senhor na nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos limpe com o sangue do Senhor e nos encha com a tua unção, e através dela glorifica o teu nome. É o que te pedimos mais uma vez e por isso te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Ou nessa tarde eu gostaria de falar com você sobre as características de um verdadeiro adorador. É interessante o texto que nós acabamos de ler, porque poucas vezes na Bíblia é revelado que Deus está à procura de alguém ou de alguma coisa. Poucas vezes. E uma dessas vezes é esse texto aqui. E esse texto nos mostra que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E uma coisa que nos faz pensar esse texto é que se Deus está procurando, significa que não se encontra em qualquer lugar, né? Por exemplo, quando você sai de casa, por exemplo, eu vou procurar uma nota de R$50 no chão. Com certeza você vai ter que de fato procurar, porque você não acha uma nota de R$50 em qualquer lugar. Quando você, de repente, perdeu uma peça de roupa em casa, ai meu Deus, aquela blusa, eu tenho que procurar aquela blusa, porque de fato ela não está ali à vista, não está fácil de ser encontrada, então você vai ter que procurar, porque ela não é fácil de ser encontrada. Então, esse texto nos mostra que Deus está procurando algo que, do ponto de vista dele, é uma raridade. Não se acha em qualquer pessoa. É lógico que Deus está falando aqui para nós sobre pessoas. Ele está falando de pessoas, então ele está falando de verdadeiros adoradores. Agora, por que a palavra verdadeiro? Significa que existem falsos. Se Deus está procurando verdadeiros, é que existem com certeza falsos adoradores do Senhor. E a pergunta é: será que nós somos verdadeiros ou falsos adoradores do Senhor? Será que quando Deus olha para nós, Ele encontra verdadeiros adoradores ou falsos adoradores? É óbvio que existem pessoas
que nem a Deus adora. Nós sabemos que existem pessoas que não adoram a Deus, e existem falsos adoradores de Deus. Mas hoje eu gostaria de frisar algumas características do verdadeiro adorador, para que a gente possa aprender biblicamente essas características e possamos reproduzi-las, para que nós possamos ter essas características na nossa vida e assim sermos escolhidos por Deus, sermos encontrados por Deus como esses verdadeiros adoradores. Eu fui pesquisar a palavra adorar e ela tem vários sentidos. Entre eles, adorar é render-se, sujeitar-se, sacrificar-se, doar-se, ou seja, é viver para aquele a quem nós adoramos. É amar ao extremo, amar integralmente e exclusivamente. É expressar com a vida o amor que nós sentimos. Meu Deus! São os significados de adorar: render-se, sujeitar-se, sacrificar-se, doar-se, viver para aquele a quem nós adoramos, amar ao extremo, amar integralmente, ou seja, não é amar pela metade, não é um amor dividido, não é um amor em partes, é amar exclusivamente, ou seja, expressar com a vida o amor que nós sentimos. Isso é adorar. Não é só de palavras, como uma vez Jesus disse para alguns religiosos, referindo-se a alguns religiosos, ele disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus sabe quando somos verdadeiros adoradores, quando a adoração é verdadeira, porque é Ele que recebe. Ele sabe selecionar o falso do verdadeiro. Às vezes, hoje, no mundo de hoje, está tão difícil, está cada vez mais difícil as pessoas saberem reconhecer o falso e o verdadeiro. Existem imitações que são tão perfeitas que às vezes é até difícil reconhecer o falso e o verdadeiro. Hoje, por exemplo, a Casa da Moeda cada vez lança notas que sejam mais difíceis de ser copiadas. Porque às vezes, se você não tiver muito conhecimento, você pega uma nota falsa de R$50, uma nota verdadeira de R$50, e às vezes a olho nu é quase impossível você saber qual a nota falsa e qual a nota verdadeira. Então hoje já tem máquina, tem caneta, tem não sei, um monte de coisa para poder distinguir o falso do verdadeiro. Mas eu quero dizer para você que Deus também, Ele tem os seus critérios registrados na sua palavra para poder distinguir o falso do verdadeiro. O fato é que nós somos adoradores por natureza. Fomos criados por Deus para poder adorá-lo. Isso já nos veio por natureza. Nós nascemos para adorar. A questão é que nós precisamos escolher quem nós vamos adorar. Essa que é a questão. Que somos adoradores, isso é fato. E isso vem de natureza. Você pode pegar os antigos, por exemplo, uma tribo indígena que nunca tem ouvido falar de Deus. Pessoas que talvez nunca ouviram falar da Bíblia Sagrada. Se você for conhecer os comportamentos dessa tribo, que talvez não tenha outros contatos com outros seres humanos, por mais distante que essa tribo esteja, você vai perceber que ela adora alguma coisa. Nós já vimos aí nos filmes, nos desenhos, referindo-se a tribos antigas, que eles adoram a chuva, o Deus da chuva, o Deus do trovão. Enfim, eles adoram a natureza, adoram o fogo, adoram as estrelas, adoram, enfim, essa capacidade, essa vontade, essa necessidade de adoração está no ser humano.
Agora, quem é que nós vamos escolher adorar? Isso é uma questão nossa. Tem gente que adora a si mesmo. Tem gente que é um adorador dele mesmo. Tem gente que adora os homens, né? Adora os homens. Tem gente que tem ídolos, que são os seus verdadeiros deuses. Tem gente que adora o diabo. Tem adoradores do diabo, a gente sabe que tem. Satanistas, né? Pessoas que venderam, entregaram sua alma literalmente ao diabo e cultuam o diabo, adoram o diabo. Tem isso, né? Como eu disse aqui, tem pessoas que adoram a natureza. Eu estava vendo um documentário na Índia. Um indiano, ele tem 32 milhões de deuses diferentes. Só você pesquisar. Na Índia, o rio Ganges é um deus. O rato é uma divindade na Índia. A vaca é outra divindade na Índia. São diversos deuses. Mas a Bíblia diz que há um só Deus, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele sim é o Deus verdadeiro e busca verdadeiros adoradores que o adorem de forma exclusiva. Este Deus se revela por meio da Trindade. O conhecemos, né, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Este Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Por quê? Porque Ele é espírito. E assim importa que os seus adoradores o adorem. O fato dele ser um espírito significa que nós não temos uma imagem deste Deus. Não existe uma figura deste Deus para que ele seja adorado. Um verdadeiro adorador deste Deus o adora pela fé. E ele não divide a sua glória com nada e ninguém. Mas infelizmente, quantas pessoas não conhecem esses princípios da palavra de Deus? E eu queria mostrar para você um adorador que é exemplar. Ele está aqui no livro de Atos, no capítulo 9. A partir da vida dele, eu quero te mostrar algumas características de um verdadeiro adorador. E esse adorador é conhecido por todos nós, que é o apóstolo Paulo. Por alguns conhecido como o apóstolo São Paulo, né? Inclusive nós temos uma cidade, um estado brasileiro com esse nome, referindo-se a esse santo homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. Agora, ele nos ensina algumas características. Com a vida dele, a gente pode aprender algumas características de um verdadeiro adorador. No capítulo 9 do livro de Atos, capítulo 9, versículo 18, do verso 18 ao 20, olha para você ver o que a palavra de Deus diz. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que coisa tremenda! Esse texto, se você ler o capítulo 9, no começo, você vai ver que esse texto relata o encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo. Chamado antes de Saulo, quando ele conheceu a Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Tamanha glória da luz que ele viu, e uma voz, que era a voz do próprio Senhor, disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E essa voz lhe responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí o Senhor manda que ele vá a Damasco, e ele fica ali por 3 dias sem comer e beber, cego. Depois o Senhor chama um homem chamado Ananias, um profeta do Senhor, e envia Ananias ali para poder orar por ele. E quando Ananias ora, a Bíblia diz que os seus olhos são abertos e cai dos seus olhos como que escamas. Ele volta a enxergar, ele fica cheio do Espírito Santo,
e logo ele é batizado e depois começa a pregar a palavra de Deus. A primeira característica que a gente pode aprender aqui de um verdadeiro adorador, através da vida do apóstolo Paulo, é que ele recusa-se a viver como um ignorante. O verdadeiro adorador se recusa a viver como um ignorante. Essa é a primeira característica. Ou seja, o apóstolo Paulo viveu muitos anos da sua vida uma vida contrária a Jesus Cristo. Ele viveu perseguindo os cristãos. Ele viveu falando mal dos cristãos, agredindo, prendendo, perseguindo os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se transformou, ele foi transformado pelo Espírito Santo numa outra pessoa. Agora, eu não entendo como que uma pessoa pode se dizer um adorador do Senhor, dizer que teve um encontro com o Senhor, mas não tem mudança de vida. Continua vivendo uma vida errada, como se não conhecesse a verdade. Porque você viver na mentira, sem conhecer a verdade, é até compreensível. Agora, você viver na mentira, sabendo a verdade, meu Deus, isso é imperdoável. O apóstolo Paulo viveu na ignorância, enquanto não conheceu a verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Agora, como você pode conhecer a verdade e continuar escravo do pecado? Continuar escravo da ignorância? Continuar escravo da mentira? O verdadeiro adorador, ele se recusa a viver como ignorante. Agora que ele sabe a verdade, ele quer viver, ele quer praticar a verdade. Então aquele homem que outrora perseguia Jesus Cristo, agora está pregando o amor de Jesus aos outros. Olha a transformação na vida desse homem. Ele agora não é um perseguidor, agora ele não está vivendo na contramão. Ele está vivendo uma vida segundo Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Quantas pessoas sabem que estão erradas, mas ainda assim permanecem no erro? Qual o testemunho que você está dando, meu irmão, minha irmã? Isso não é ser uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador. Você continua vivendo como se estivesse na ignorância, mas você já sabe a verdade. Você já conhece o caminho de Deus. Por que você insiste em andar no caminho errado? Um verdadeiro adorador, ele se recusa a viver como ignorante. Pelo contrário, o conhecimento que ele tem de Deus, ele transforma em prática na sua vida. A segunda característica de um verdadeiro adorador é que ele se recusa a ficar calado. Se você ver comigo no versículo 20, como eu acabei de ler, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. No versículo 28, do mesmo capítulo 9, fala assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quantas pessoas dizem que são adoradores de Jesus, mas têm vergonha de falar de Jesus? São adoradores calados. O apóstolo Paulo, novo convertido, ele já estava falando do amor do Senhor. Ele acabava de ter um encontro com o Senhor. Deus fez um milagre na vida dele. Agora ele queria gritar para o mundo inteiro que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Agora eu não entendo como que tem pessoas que dizem que são verdadeiros adoradores, mas têm vergonha de falar do amor de Deus. Você teve um encontro com o Senhor, Deus mudou a sua vida e você fica calado? Ah, pastor, mas eu fico sem graça de falar porque as pessoas brigam, as pessoas vão ficar chateadas, as pessoas... O verdadeiro adorador não pensa isso, sabe por quê? Porque ele quer compartilhar a verdade que o libertou. Se você foi alcançado por essa verdade que mudou a sua vida, quantas outras pessoas também não precisam ser alcançadas? Se você foi alcançado é porque Deus usou alguém se deixou usar por Deus para poder te falar do amor de Deus. E você fala de tantas coisas, tantos assuntos, conversa tanta coisa, menos fala do nome do Senhor. Fala de Jesus, fala do caminho de Deus, menos fala da palavra de Deus. Então o verdadeiro adorador, ele compartilha mesmo, ele semeia a palavra.
mais importante do que o que dizemos dele para ele mesmo, ou seja, mais importante do que nós falamos para Deus acerca dele mesmo, é o que nós dizemos dele para os outros. Sabe, às vezes você é um adorador do quarto, é um adorador 007, secreto, é o adorador secreto de Jesus. Mas Deus está à procura de adoradores que não tenham vergonha dele, que não tenham medo, receio, que conheçam e compartilhem o que sabe. Ah, pastor, mas eu não sei nada. Com certeza você sabe o suficiente para ter a sua vida transformada, e isso é suficiente para transformar a vida dos outros. Compartilhe o que você sabe, conte o seu testemunho. Sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Ele saía contando para os outros um encontro que ele teve com Jesus. Como que era a vida dele antes do encontro? Como foi o encontro? O que mudou na vida dele? Essa era a pregação do apóstolo Paulo. Paulo sabia que tinha sido escolhido para fazer discípulos. Se você ler no capítulo 9, no versículo 25, fala assim: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. O apóstolo Paulo agora já tinha até discípulo. Meu Deus, a palavra discípulo significa aluno. O apóstolo Paulo agora já estava ensinando outras pessoas acerca de Jesus Cristo. Quanto tempo tem que você conhece Jesus? Quantas pessoas você está ensinando a palavra de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso. Um verdadeiro adorador se recusa a viver como ignorante e também se recusa a ficar calado. E em último lugar, um verdadeiro adorador é alguém com quem Deus pode contar. Ou seja, alguém com quem Deus pode confiar obras maiores. No capítulo 13, versículo 2 e 4, diz assim: e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora, Deus está escolhendo o apóstolo Paulo junto com Barnabé para confiá-los uma obra muito maior. Agora Deus está enviando eles pelas cidades, pelo mundo daquela época. Mas entenda uma coisa: Deus só confia muito para quem é fiel no pouco. É assim que Deus trabalha. Então o verdadeiro adorador é alguém com quem Deus pode contar para obras maiores. Será que Deus pode contar com você nas pequenas coisas? Se Ele não pode contar com você nas pequenas obras, certamente Ele não vai confiar a você as maiores. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Então hoje, eu gostaria de deixar essas 3 lições aqui, essas 3 características de um verdadeiro adorador. Amanhã eu quero continuar falando com você sobre essas características, porque Deus está à procura de pessoas que não são muitas, são raras, mas que trazem essa característica, não vivem como ignorantes, uma vez que elas conhecem a verdade, se submetem a ela. Segundo, se recusam a ficar calados. E em terceiro lugar, são pessoas com quem Deus pode contar, desde as menores até as maiores obras. Que Deus abençoe você. O Senhor está
Paizinho querido, nós queremos render graças ao Senhor pela sua palavra sagrada e poderosa. De